A discussão de hoje mergulha num universo fascinante e bem controverso. As técnicas de vendas popularizadas por Jordan Belfort, o eterno lobo de Wall Street. O material de origem, que é baseado no livro e no sistema dele, detalha um método de persuasão bem poderoso. Exato. E a questão que a gente vai analisar aqui é profunda. O sistema do Belfort é uma ferramenta legítima, um motor para empreendedores ambiciosos que realmente querem ter sucesso e acreditam no que vendem? Ou é, na verdade, um manual que ensina a cruzar a linha da ética, transformando a ambição em pura ganância? Eu vou defender a primeira visão. Para mim, as metodologias do Belfort, quando a gente consegue tirar o peso do passado controverso dele, oferecem um conjunto de habilidades de comunicação e vendas que é essencial para qualquer pessoa que queira prosperar. O sucesso não espera. Já eu vou argumentar que a origem e a própria essência dessas técnicas estão amarradas a uma mentalidade de manipulação. Uma mentalidade onde fechar a venda é muito mais importante do que a necessidade real do cliente, confundindo uma ambição que seria saudável com uma ganância quase predatória. Vamos começar então por um ponto fundamental: eficiência. O sucesso não espera e o sistema em linha reta do Belfort é uma estrutura de pura eficiência. A ideia é até que bem simples de entender. Imagina a venda como uma linha reta, que vai do olá inicial até o fechamento do negócio. A genialidade do método, para mim, é que ele ensina o vendedor a controlar a conversa, garantindo que qualquer desvio, seja uma dúvida do cliente ou uma objeção, seja rapidamente trazido de volta para essa linha. É sobre focar a conversa no resultado, sem perder tempo. O núcleo da filosofia, segundo o material, é construir certeza. E essa certeza vem de 3 pilares. O cliente precisa confiar no produto, em você como vendedor e na sua empresa. Belfort destaca qualidades que, qualquer um admiraria. Ser um especialista, ser um solucionador de problemas. Ele chega a citar o Jeff Bezos como exemplo e focar nos 4 Cs. Cliente, custo, comunicação e conveniência. São princípios de negócios sólidos. Nas mãos de um empreendedor ético, são ferramentas para impulsionar a inovação. Isso, para mim, é a definição de ambição. Para mim, essa visão ignora completamente o elefante na sala. A origem é tudo. Esse sistema não nasceu numa sala de aula de Harvard, né? Ele nasceu na Stratton Oakmont, um lugar famoso por fraude. A base do método está sim contaminada pela mentalidade de vencer a qualquer custo. E a linguagem que o livro usa não é de colaboração, é de controle. A própria ideia de não deixar o cliente escapar da linha. Isso já diz tudo. O objetivo não é um diálogo, é um monólogo guiado. E as técnicas são a prova disso. Modular a voz, por exemplo, falar rápido sobre os pontos negativos e devagar sobre os positivos. Isso não é comunicação eficaz. É uma exploração de como o nosso cérebro processa a informação. Quando a gente fala rápido, a carga cognitiva para o ouvinte aumenta e fica mais difícil analisar os pontos negativos. Aí, ao falar devagar sobre os positivos, você dá tempo para a emoção se conectar com a ideia. Belfort não está ensinando a vender. Ele está ensinando a hackear a tomada de decisão do cliente. Ele mesmo critica o marketing de relacionamento como algo lento e ineficiente, priorizando o fechamento rápido. Isso promove uma relação que não é de parceria, é predatória. Certo. Eu entendo essa preocupação, mas eu vejo de outra forma. A persuasão, ela faz parte de qualquer negócio. Todo empreendedor precisa convencer alguém, um investidor, um cliente, um funcionário. O Belfort apenas codificou esse processo. O material enfatiza que a chave é focar na solução do problema e garantir que o cliente se sinta compreendido. A ênfase na tonalidade na linguagem corporal não é para enganar, é sobre se apresentar como um especialista confiante. O próprio material diz que o impacto nos primeiros 4 segundos é crucial. E isso não é para dominar, é para ganhar o direito de ser ouvido. Se você parece alguém que sabe do que está falando, o cliente fica mais aberto a ouvir a sua solução. É sobre projetar autoridade e expertise para o seu produto ser levado a sério. Autoridade ou dominação? Porque o material fala explicitamente em controlar o cliente. E essa ideia dos 4 segundos não é para criar uma conexão, é para estabelecer uma hierarquia, onde o vendedor é autoridade inquestionável. É uma performance calculada para subjugar, não para informar.
Isso fica ainda mais claro quando ele fala de ancoragem da PNL. Mas a ancoragem é uma técnica de comunicação como qualquer outra. Para criar um estado emocional positivo... Não é tão simples assim. Pensa no experimento de Pavlov. Ele tocava um sino e os cães salivavam porque associavam o som à comida. Belfort aplica essa lógica a seres humanos. Ele ensina o vendedor a criar uma âncora. Pode ser um gesto específico, um estalar de dedos, um tom de voz, e associar isso a um sentimento de certeza, de confiança. Depois de repetir algumas vezes, o vendedor pode usar essa âncora para evocar aquele sentimento no cliente no momento crucial, tipo pouco antes de pedir o fechamento. O cliente sente uma confiança que não é dele, foi condicionada. Isso é remover a agência racional da pessoa e tratá-la como um sujeito a ser treinado para responder a um estímulo. Para mim, isso não é comunicação, é condicionamento pavloviano. Essa é uma leitura muito cínica. E se o objetivo for ancorar o sentimento de confiança na solução que você está oferecendo para a dor real do cliente? E isso nos leva ao ponto central. O vendedor é um solucionador de problemas ou um explorador? O material é explícito nisso. Um bom vendedor identifica as necessidades e o orçamento do cliente. Ele deve fazer perguntas abertas, ouvir mais do que fala, para entender o que a pessoa realmente precisa. O exemplo do livro sobre vender um carro esportivo para um homem com 5 filhos é perfeito. O vendedor ético, segundo o próprio Belfort, admitiria que uma minivan seria mais adequada. O sucesso a longo prazo, como o material sugere, vem de relacionamentos honestos. Desculpa, mas essa ideia não cola. Como é que você concilia esse foco no cliente com a regra de ouro do sistema de nunca aceitar um não como resposta? Se o cliente diz não e a sua metodologia te ensina a contornar essa objeção de novo e de novo e de novo, você está realmente colocando o cliente em primeiro lugar? Mas o objetivo não é forçar, é entender a objeção por trás do não. Muitas vezes o não é, na verdade, um não sei o suficiente ou um tenho medo. O sistema ensina a descobrir a verdadeira barreira. Mas o foco não está em curar a dor do cliente, está em usar essa dor como uma alavanca para a venda. O sistema ensina a ampliar a dor, a fazer o cliente sentir o problema de forma mais aguda para que ele veja o seu produto como a única solução. E o material divide os clientes em categorias. Os melhores são os que já querem comprar. Mas ele descreve outros que nem sabem que precisam do produto ou que estão só passando tempo. E a mentalidade do sistema é converter até mesmo esses. A ambição vira ganância no exato momento em que a sua necessidade de fechar o negócio atropela o bem-estar e o bom senso do cliente. E o sistema te empurra constantemente nessa direção. Mas aí a gente volta à questão da ferramenta versus o usuário. Uma faca pode ser usada por um chefe para criar um prato incrível ou por um criminoso para ferir alguém. A culpa é a faca? O sistema em linha reta e as 10 regras de vendas são um conjunto de ferramentas. Um empreendedor com um produto que genuinamente melhora a vida das pessoas vai usar essas ferramentas para alcançar mais gente, para comunicar seu valor de forma mais eficaz. O material insiste que o vendedor deve ter 100% de certeza e paixão pelo produto. Se essa premissa for verdadeira, a persuasão se torna um ato de serviço. Você está levando uma solução valiosa para quem precisa. A responsabilidade está em quem usa a ferramenta e não na ferramenta em si. Olha, a analogia da faca é boa, mas ela tem um furo. Uma faca não vem com um manual de instruções escrito por alguém que a usou para roubar pessoas. O DNA do sistema importa, e o DNA aqui é o da Stratton Oakmont. O sistema não foi criado no vácuo. Ele foi forjado num ambiente de alta pressão e baixíssima ética daquela empresa. A recomendação explícita do livro de contratar apenas funcionários jovens e apaixonados não é inocente. Sugere a criação de um ambiente de culto, sabe? Onde o questionamento ético é suprimido em favor da lealdade cega e da alta performance. Belfort os mantinham felizes com bônus absurdos e festas extravagantes. Isso cria uma dinâmica onde o sistema não é só um conjunto de técnicas, mas parte de uma cultura. Ele não é neutro, ele carrega o DNA da sua criação, que é sobre a busca da riqueza a qualquer custo. Olha, essa lógica não fecha para mim, porque o próprio Belfort de hoje alega ter aprendido com os erros do passado. O material atual
insiste na honestidade e na importância de construir confiança a longo prazo. Ele afirma que, no mundo de hoje, com a internet, com as redes sociais, você não sobrevive se mentir para os clientes. As técnicas são sobre comunicação poderosa, e a comunicação em si, ela é amoral. Veja a ênfase na linguagem corporal, manter contato visual, sorrir, ter uma postura aberta. São conselhos universais para criar rapport e confiança em qualquer interação humana, não apenas em vendas predatórias. Isolar essas técnicas do seu contexto original permite que um novo empreendedor as aplique de forma ética para vender um produto em que acredita. Aí é que está o problema. O sistema não ensina a ser confiável, ele ensina a parecer confiável. Não se trata de sorrir genuinamente porque você está feliz em ajudar, mas de usar um sorriso como uma ferramenta calculada. Não se trata de realmente ouvir, mas de espelhar a linguagem corporal e o tom de voz do cliente para criar uma falsa sensação de conexão, uma técnica de rapport da PNL. O material diz que 90% da comunicação é tom e linguagem corporal. O sistema basicamente ensina a manipular esses 90% para que os 10%, que são as palavras que podem ser meias-verdades ou omissões, passem despercebidas. A intenção por trás da técnica é o que define tudo, e a intenção ensinada aqui é uma só: fechar a venda, a todo custo. Isso não é ambição saudável, é a arquitetura da ganância. No final das contas, o que o material do Belfort oferece é um manual sobre a psicologia da influência. Para o empreendedor que opera com integridade, que de fato tem um produto que resolve um problema real, essas são técnicas poderosas para articular valor e alcançar o sucesso. A ambição de construir algo grande exige habilidades de comunicação fora do comum, e é isso que, na essência, está sendo ensinado. A ferramenta não define a moral de quem a usa. E eu concluo que, embora as técnicas sejam inegavelmente poderosas, a estrutura e a filosofia em que são apresentadas se inclinam perigosamente para a manipulação. A linha entre a ambição de servir e a ganância de vencer é muito tênue. E um sistema que prioriza o controle sobre a conexão, a persistência sobre o consentimento e o fechamento da venda sobre a solução genuína, corre um risco enorme de levar empreendedores bem-intencionados por um caminho que ecoa os erros do seu próprio criador. A distinção entre ambição e ganância no mundo das vendas continua sendo uma área cinzenta, um debate sem resposta fácil. As metodologias de Jordan Belfort, com sua eficácia inegável e seu passado, problemático, nos forçam a questionar onde exatamente nós traçamos essa linha. Exato. E o material nos deixa com uma reflexão importante sobre o poder da persuasão e a imensa responsabilidade que vem com ele. Há muito mais a se explorar sobre como construímos confiança e como ela pode ser usada ou, claro, abusada.